E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Meu pai bate em mim e na minha irmã, quase matou minha mãe e acha que ele é o cara certo. Então, o título é literalmente o que diz: minha mãe quase morreu, ele deu uma surra em mim e na minha irmã. Então vou tentar preencher o máximo de informações que puder, e também, esse processo que está acontecendo. Não sei o quanto posso falar sobre isso, então sobre isso serei o mínimo possível. A primeira coisa importante é que, ele sempre teve casos, e esse último de 7 anos, é o que mais destruiu tudo. Ele teve um caso filho enquanto eu e minha irmã trabalhávamos para ele, tentando anunciá-lo como novo vereador da cidade. Que ele ganhou e enquanto eu e ela trabalhávamos muito, ele estava tendo uma noite com outra. A segunda, é que ele tinha uma congestão no coração, que expande o coração dele, e o deixa fraco. Sempre tentamos parar de confrontá-lo sobre as coisas, mas ele sempre usava isso como desculpa, e basicamente pedia coisas bobas para nós, como pega o remoto atrás de mim ou pegue a água ao meu lado, coisas que ele poderia fazer. Tenho tentado muito ter um relacionamento pai-filho, mas ele sempre começou a tirar sarro de mim e da minha mãe na frente dos visitantes, e sempre fazia algo ruim. Uma vez eu trazia água para ele e ele começou a argumentar que o copo estava quebrado na borda. Não percebi nada. Ele de repente me agarrou pelo pescoço e começou a esmagar com as unhas. Sangrou muito naquele dia. Ele nunca me pediu desculpas por nada. E sempre achou que estava certo, e isso acontecia muito. Agora vamos à história. Era terça-feira, em agosto, era perto do meu aniversário de 16 anos, acho serem 21h30. Foram 5 visitas, 2 estudantes de medicina e um deles é policial, 2 estava comprando cerveja na loja próxima, e um estava sentado com os outros 2, estava jogando liga com alguns amigos em uma ligação. Então minha mãe entrou no meu quarto e perguntou se eu estava terminando. Eu disse 20 minutos e esta partida acabou. Então meu pai veio e começou a dizer algo sobre um deles dormir no meu quarto durante o dia. Eu estava estressado, então eu disse: não me incomode agora. Ele atravessou a sala, me encurralou na minha mesa e deu-me 2 socos. Começou a gritar: diga isso de novo. Ele começou a me dar 6 socos. Ele pegou meu laptop enquanto tentava me bater com ele. Minha mãe teve um ataque de pânico, e ela começou a ficar pálida e quase caiu no chão. Eu fui ajudá-la a se deitar. Eu estava chorando e chocada por ela passar mal. Minha irmã entrou no meu quarto, pegou o laptop, viu nossa mãe e começou uma discussão com ele. Eu estava chorando. Não sei o que estava fazendo ou pensando. Meu quarto revirado. Minha mãe estava morrendo. Um policial não fez nada. Como diabos eles não ouviram as coisas lá dentro? Eu estava tentando processar tudo. Eles pediram a mim e minha irmã sal, açúcar e água. 3 horas de desespero e choro. Nossa mãe melhorou, mas meu pai ainda estava gritando ao telefone. Entramos no quarto da minha irmã porque meu quarto estava um lixo. Trancamos a porta e tentamos dormir, mas eu não consegui. Fiquei chocado. Minha mãe quase morreu. Sua pressão estava acabando. Seu coração estava quase parando de bater. Lembro que ele disse algo com um advogado de seu: se eles fizerem uma ordem de restrição, pergunte ao nosso informante sobre isso e diga. Ou seja, ele terá informações privilegiadas do sistema de justiça, o que não é permitido. Ele está usando truques sujos e mentiras para conseguir tudo em seu caminho. E seu advogado? Mesmo cometeu um crime fazendo isso. Vou encurtar tudo que ele fez até agora. 1. Mudou o preço da pensão alimentícia. Era 4.200, mas agora é 1.500. Mentiu sobre o salário através de uma fonte que conta impostos e dívidas. Qual pensão alimentícia está acima? 2. Tentou nos denunciar na polícia por coisas que não fizemos. Edit. Tentei ser o mais curto possível, com menos informações do que o necessário para entender o post. Editar 2. Notei que não adicionei isso. Conseguimos a casa. Se ele morrer, temos 75% do valor total da casa. Também se ele quiser de volta,
Ele tem que convencer o juiz ou pagar 50% da minha mãe. Por enquanto a pensão alimentícia é apenas 1.500, mas se o pedido da minha irmã mudar para reais 4.200, os 30% originais, sim, edit 3. Recebi umas coisas, vou tirar a terceira coisa por causa de coisas que não posso falar então, dia 13. Não esqueci desse post, mas não tenho nenhuma notícia real. Porém, em atualização 0, chegamos no dia da audiência, dia 22. Essa é a única coisa que sei. O advogado dele ainda está tentando justificar as coisas que fez com seus remédios e outras coisas, mas é inútil. Meu sutiã ofendeu uma mãe autorizada em meu próprio quarto, tá além de alguma hipocrisia. Não vou insultar sua inteligência explicando o que significam Caim, mas direi que ama é minha avó e papai é meu avô. Observe também que metade da minha família é italiana e a outra metade não. Do lado italiano, que o é de bater em crianças de outras pessoas é bastante normal, mas do outro, vamos bater em uma cadela. Então ninguém mais faz isso. Alguma história de fundo na situação. Eu tinha uns 16 anos na época e morava com meus avós. Eles estavam tendo uma pequena reunião, mas todos os convidados foram instruídos a ficar fora do meu quarto porque eu não estava me sentindo nada bem. Além disso, o gato estava lá e com pessoas entrando e saindo da casa. Nós não quero que ele escape. Havia até uma placa na porta, dizia por favor, não perturbe, gato dentro. Desde que eu estava doente, meu corpo não estava segurando a temperatura certa, então eu estava com um sutiã esportivo e shorts, mas meu roupão estava bem ao meu lado, deitado na minha cama, apenas tentando fazer um pouco do dever de casa antes de desmaiar novamente. Disse a minha avó para trazer comida quando estivesse pronta, e foi isso. Ouvi uma pequena batida na porta. Era super leve, então pensei que talvez fosse ama me trazendo algo para comer, não querendo me acordar. Eu coloco o roupão e digo sim, entre. A próxima coisa que eu sei é um pequeno gremlin chegando, chocolate em todo o rosto e nas mãos. Claro, ele entrou e começou a mexer nas coisas, sem fechar a porta. Felizmente, eu peguei o gato porque ama anda devagar. Uau! Quarto legal, Cadice tentou pegar um dos meus cadernos, um que era muito especial para mim. Eu tirei da mesa antes que ele pudesse colocar cauda nele. Sinto muito, amigo, mas você tem que voltar para sua mãe. Você não deveria estar aqui. Estou doente. O garoto me ignorou, ainda tocando nas coisas. Mas estou entediado e você tem coisas legais. Tirei minhas fotos ontem à noite. Balanço a cabeça e aponto para a porta. É rude entrar no quarto de alguém quando eles dizem não. Por favor, vá brincar lá fora com as outras crianças. Estou doente. Eu disse, com firmeza desta vez, e ele choraminga, mas sai, batendo minha porta. Eu balanço minha cabeça, e desta vez vou para minha mesa, onde estão todos os meus materiais de arte realmente frágeis. Limpando um lugar para eu comer em alguns minutos. Começo a ficar com muito calor, então tiro o roupão. A próxima coisa que eu sei é que minha porta se abre e eu mal consigo pegar meu gato. Owen ficou lá, com o rosto vermelho e furioso. Meu filho disse que você o espancou. Eu nem sequer o toquei uma vez. Também deve ser sabido que este é conhecido na família por ter o hábito de bater em crianças se elas saírem da linha, algo que minha mãe corrigiu com ameaças mais de uma vez enquanto eu era criança, geralmente terminando com ela me chamando de mimado. Ela então parou e olhou para mim, ofegando e cobrindo os olhos como se nunca tivesse visto outra mulher não totalmente vestida antes. Jovem que é tão indecente! Há crianças nesta casa vestidas. Olho para ela, estupefato, e balanço a cabeça. Olha, hein? Eu nunca bati no seu filho. Eu nunca faria isso. E eu estou doente. Ele não deveria estar vindo aqui e você também não. O que se seguiu foi ela falando por cerca de 5 minutos sobre como eu estava errado e blá, blá. Meu estômago está começando a revirar um pouco devido ao estresse. Tenho um distúrbio de estresse e, por estar enjoada,
Sei que não vou aguentar por muito tempo. Digo a ela que ela tem que ir embora agora. Estou doente. A gata está coçando meus peitos naquele momento, sendo como se eu fosse indecente e tentando impedi-lo de escapar, e ela não tinha o direito de estar lá em primeiro lugar. Ela me agarrou e, como se eu tivesse uns 6 anos, começou a tentar me bater, conseguindo até abaixar meu short. Essa cadela realmente bateu minha bunda. Então eu fiz o que a maioria das pessoas faria. Gritei pelo meu avô. Papai está me bate. Enquanto eu a bato de volta, seu quadril bate na estrutura da minha cama e eu corro para o corredor, batendo e segurando a porta fechada atrás de mim enquanto ela geme como uma alma penada. Agora sou indecente na frente dos convidados, mas também muito importante. Todos eles podem ver as 6 ou 7 marcas vermelhas realmente brilhantes que estão nas minhas coxas e bunda. Meu avô nunca foi de xingar profusamente, mas ao ver sua neta seminua com marcas óbvias de uma agressão parada no corredor tentando não ter um ataque de pânico, ele perdeu o controle. Ele a chamava de tantas coisas que perdi a conta. Alguns outros entraram na sala, gritando com ela também. Estou chorando naquele momento, não porque ela me machucou, mas porque fui humilhado, tentando voltar para o meu quarto e me esconder do mundo para sempre. Mal sabia eu que isso piorava. Ela começou a gritar, dizendo que meus avós me mimaram e que bati no filho dela primeiro. A essa altura, seu próprio marido estava gritando não, ela não fez bem na cara dela, mas ela não se importava. Ela pegou minha mesa e pisou tudo nela, quebrando muitos projetos nos quais trabalhei muito e todos os meus suprimentos se espalharam em todos os lugares, no carpete e tudo mais. Ela foi rapidamente expulsa de casa. O filho dela admitiu ter mentido, mas se sentiu muito mal pelo que aconteceu. Ele estava chorando, me abraçando, dizendo que estava super arrependido e basicamente se desculpando como uma criança realmente consegue. Nós nunca mais conversamos com ela depois disso. Aceitei receber o dinheiro para minhas coisas. Ela se recusou, mas minha mãe disse a ela que abriria processo por agressão sexual a um menor, já que puxou minhas calças para baixo para me bater. Ela perderia seus filhos se ganhássemos o caso, o que ela fez 1 ano depois de qualquer maneira e eles moram com seu pai muito melhor. Então ela me deu cerca de $500 fora do tribunal e eu pude chamá-la de vadia na cara. Minha irmã mais velha ameaçou chamar a polícia porque eu trouxe os filhos dela para casa e me chamou de sequestrador. Olá pessoal, já fiz vários posts sobre minha irmã mais velha, Candy, mas voltei com outro, que é honestamente histérico. Na verdade, eu estava ao telefone com meu ex-cunhado rindo sobre isso a caminho de casa. Então, basicamente, minha irmã ligou para minha mãe outro dia e tentou convencê-la a pegar as crianças e trazê-las para minha casa para minha bisavó assistir, sem dar o consentimento para minha bisavó primeiro. Minha mãe obviamente recusou porque ela estava no trabalho, e eu tinha o carro que meu GGM e eu dividimos, já que uso o carro durante a semana para trabalhar. Então, no sábado, minha bisavó foi buscar as crianças como de costume para que pudessem pernoitar conosco e ir à igreja hoje. Depois da igreja, Nana fica com as crianças por mais algumas horas antes de levá-las para casa. No entanto, quando ela levou as crianças para casa, Candy se recusou descaradamente a levá-las e deu muitas desculpas porque ela não iria levá-las. Então, eu tinha acabado de acordar de um cochilo porque estava doente e fiquei confuso ao ver minha GGM voltando para dentro com as crianças com ela. Agora para esclarecer, são férias de primavera para as crianças, então, naturalmente, minha irmã não queria lidar com elas. Minha GGM ficou muito chateada porque ela tem coisas para fazer durante a semana que não pode levar as crianças, e ela estava com tanta raiva que quase chorou. Decidi deixar as crianças relaxar um pouco e brincar enquanto eu tomava uma xícara de chá quente para aliviar minha garganta e comer alguma coisa antes de carregá-los de volta no carro e levá-los para casa. Os 2 filhos mais velhos ficaram muito chateados com a mãe porque estavam ansiosos para vê-la, e ela basicamente os rejeitou.
especialmente meu sobrinho mais velho. Ele ficou muito chateado quando o colocamos no carro. Felizmente conseguimos acalmá-lo com o YouTube do Kid, e a Nana voltou para dentro para que eu pudesse levar as crianças para casa. Quando cheguei na casa da minha irmã, ela abriu a porta e ficou toda brava quando contei que trouxe as crianças para casa. Eu calmamente expliquei que estou doente, nosso aquecimento acabou. O que realmente aconteceu? Meu GGM está contando com um pequeno aquecedor de ambiente e estou usando meu cobertor aquecido. Esta é a terceira vez que nosso aquecimento acabou, então nossa casa está muito fria. Minha irmã me disse que não levaria as crianças e exigiu que eu as levasse de volta para minha casa. Ela estava me contando sobre todas as coisas que ela tinha que fazer durante a semana, e que ela havia conversado com Nana, minha GGM, sobre ficar com as crianças esta semana. Isso foi uma mentira descarada. Falei baixo e tentei não discutir com ela para não assustar as crianças, pois elas ainda estavam no carro, mas a porta do lado do motorista estava aberta. Minha irmã me disse que eu estava assustando as crianças. Enquanto isso, eu falava baixo e não agressivamente, e ela estava parada na soleira da porta, inclinada e gritando na minha cara. Eu apenas disse a ela calmamente: Candy, ou você leva seus filhos, ou eu chamo a polícia e denuncio você por abandono. Essas são suas duas únicas opções. Levá-los de volta para minha casa não é uma opção. Basicamente cuidando gentilmente da minha irmã mais velha. Ela então ameaçou chamar a polícia, alegando que eu forçosamente os tirei dos cuidados de nosso GGM para trazê-los de volta para ela. Falei baixo e tentei não discutir com ela para não assustar as crianças, pois elas ainda estavam no carro, mas a porta do lado do motorista estava aberta. Nana concordou alegremente em me deixar levar as crianças para casa porque suas costas e perna realmente a incomodavam e ela estava exausta. Eu disse a ela que os policiais não a levariam a sério se ela os chamasse para isso, mas eu estava pronto para lidar com isso se chegasse a esse ponto. Então ela começou a tremer e chorar fingindo, sem lágrimas, me dizendo que estava muito sobrecarregada. Ela está lidando com o DHS e tem uma audiência de mediação para descobrir se consegue ficar com as crianças ou não. Eu simplesmente disse a ela que não era problema meu e dei a ela as únicas opções que eu tinha. Ela também me acusou de ligar para o DHS no momento em que abriu a porta e me viu parado ali. Eu não tinha ideia de que o DHS havia sido chamado novamente e disse isso a ela. Ela então me disse para dar a ela 1 minuto e entrou e fechou a porta. Então eu apenas fui para o carro e sentei no banco do motorista para esperá-la. As duas crianças mais velhas estavam assustadas, e o bebê estava chamando por sua mãe. Depois de 10 minutos, ela saiu e estava ao telefone. Depois voltou para dentro por mais 5 minutos. Sinceramente, pensei que ela estava chamando a polícia para mim. Minha sobrinha estava com medo. Eu estava pensando que teria que chamar a polícia para ela. Porque que tipo de mãe se recusa a levar seus próprios filhos, especialmente quando ela sabe que a casa que ela queria que seus filhos ficassem por uma semana ou mais não tinha calor? Eventualmente, ela finalmente voltou e começou a desamarrar as crianças. Meu sobrinho mais velho se recusou a sair do carro para a mãe dele. Então eu tive que pegá-lo e tirá-lo do carro, e coloquei seu casaco sobre ele. Minha irmã mais velha literalmente tentou me intimidar fisicamente ficando em cima de mim e gritando na minha cara. Então ela ameaçou chamar a polícia para mim. E então ela começou a chorar fingindo e tentando me fazer sentir culpa antes de perceber que eu não estava dando agora. Eu odeio o confronto. Então eu estava tendo um ataque de pânico silencioso com meu coração batendo forte e minhas mãos tremendo. Mas eu me recusei a entrar no jogo dela e me mantive calmo. Especificamente porque não queria assustar as crianças. Tive que acalmar e confortar os 2 filhos mais velhos enquanto aguardávamos a mãe deles. Quando ela voltou para casa porque minha sobrinha estava prestes a chorar pensando que eu iria para a cadeia. Direito de Candy simplesmente me deixa perplexo.
E o fato de ela ter tentado mentir na minha cara dizendo que ela e Nana conversaram durante todo o fim de semana sobre ela ficar com as crianças é absolutamente ridículo. Felizmente, Nana e eu melhoramos nosso relacionamento, e ela não ficou nem um pouco chateada comigo por levar as crianças para casa. Ela está velha, cansada e com muita dor agora, então não tinha energia para cuidar das crianças. Acabei ligando para o meu ex-BIL quando estava voltando para casa e expliquei a situação para ele para que ele contasse ao advogado e incluísse no arquivo que ele tem contra minha irmã. Minha irmã também se recusou a me deixar ver como era o interior de sua casa. Ela está perdendo toda a linha superior dos dentes e parece ter quase 50 anos na idade avançada de 25. Provavelmente farei um relatório do DHS para explicar tudo o que aconteceu esta noite. E se ela tentar me acusar de fazer isso, eu vou confessar. Havia também um carro desconhecido estacionado na frente de sua casa e havia alguém dentro da casa. TL, doutor, minha irmã mais velha com direito queria que eu e minha bisavó idosa ficássemos com as crianças durante as férias de primavera enquanto estou doente e não temos calor. Então levei as crianças para casa para minha bisavó. Minha irmã primeiro me acusou de chamar o DHS para ela, depois ameaçou chamar a polícia por trazer os filhos dela para casa, depois tentou fingir chorar e me fazer sentir culpa para levar as crianças de volta para casa comigo. Ameacei chamar a polícia por abandono e ela tentou me intimidar fisicamente, inclinando-se sobre mim e gritando na minha cara. Acabei ganhando e ela levou as crianças de qualquer maneira, e ela não conseguiu o que queria. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.